E aí, meu povo, o professor Andreas na área mais uma vez para mais uma aula de física, física show. E a gente vai terminar o conteúdo agora dessa partezinha de calorimetria neste capítulo, tá? Física A. Você que está acompanhando a gente desde o início, vamos terminar finalmente esse capítulo aí. E vamos terminar com chave de adamantio, tá? Vamos resolver algumas questões. Lembre-se que eu passei duas questões para você resolver e vamos fazer as duas e mais algumas aí que aparecer. Show? Então vem comigo e vamos já, sem perder tempo, vamos resolver questão já. Primeira coisa, povo, antes de começar, deixa eu só te lembrar desse slide aqui. Ó, a gente sabe como calcular o calor sensível, nós sabemos como calcular potência térmica, lembrando que watts é joules por segundo, e sabemos como resolver questões de mistura. Confere? Então, esse aqui foi o conteúdo do capítulo. A gente fez basicamente uma aula para cada coisa, porque cada um tem seus pormenores, né? E a gente resolveu já exercício de cada coisa desse tipo aí. Agora, vamos lá e vamos resolver mais para fechar, ficar fera. Primeira questão que eu te passei na aula passada foi essa aí, do Enem, né? E ele falava o seguinte: aquecedores solares usados em residências têm o objetivo de elevar a temperatura da água até 70 graus. Então, o meu aquecedor solar, beleza, vai levar a água até 70 graus. No entanto, a temperatura ideal da água para um banho é de 30 graus Celsius. Ó, abre um parênteses aí, porque Enem, vestibular, dependendo de onde você for fazer, ele sempre traz questões do teu cotidiano. E pra galera do sul, já fica a dica aí, galera do sul que tá assistindo, pra você tomar um chimarrãozinho legal, tem uma temperatura específica, né? Se você chegar nessa temperatura, o chimarrão ficar não sei o que lá. Beleza? E esse tipo de questão, cara, é muito fácil cair na prova. Então se liga. Pra eu chegar na temperatura ideal de chimarrão, eu preciso misturar água tanto com água a tanto. Sacou? Então esse tipo de questão é muito comum pra vocês. Se liga aqui. Beleza? Temperatura ideal da água para um banho é de 30 graus. Por isso, deve-se misturar a água aquecida com a água a temperatura ambiente de outro reservatório, que se encontra a 25 graus. Tá. Qual a razão entre as massas de água quente e água fria na mistura para um banho à temperatura ideal? Então ele quer saber o quê? Razão entre as massas. Povo, o que é uma razão? Razão é divisão. É você pegar um e dividir pelo outro, certo? Só que isso aqui, claramente, é uma questão de mistura. E questão de mistura, a gente come no jantar, né? Porque é fácil. Questão de mistura é quantidade de calor que um cede, quantidade de calor que o outro recebe, sempre misturando os dois, dá igual a zero. Não foi isso que a gente falou na última aula? Foi, né? Beleza. Agora eu tenho água mais quente e água mais fria. Vou chamar de água Q e água F. Tudo bem? Só para separar ali. Então, esse aqui fica massa da água quente vezes calor específico da água quente vezes temperatura final menos temperatura inicial da água quente mais massa da água fria, calor específico da água fria, temperatura final menos temperatura inicial da água fria, isso igual a zero. Fechou? Tá. Então, tem ali. Eu quero saber o seguinte. Calor específico, eu sei. A questão não deu. Questão do Enem, ó. Questão não deu calor específico. Eu não preciso saber, mas eu sei. E você também sabe. Que vale quanto? Da água é 1. Tá. Então, ó. Massa da água quente vezes 1. Temperatura final. A temperatura final tem que ser 30 graus, que é ideal para um banho gostosinho, tá? Então, temperatura final, 30 graus. Temperatura inicial da água quente é 70 graus. Confere? 70 graus, temperatura inicial da água quente. Daí fica 70. Eita! Parece um 7 isso aí, não? 70. Nossa, agora... Nossa, prof. 70. Pronto. Temperatura inicial. Show? Beleza. Mais a massa da água fria vezes calor específico, que é 1. Agora, temperatura da água fria, temperatura final, também 30. Temperatura inicial é de 25 graus. Confere? 25 graus, temperatura inicial. Isso igual a zero. E, agora é só fazer continha. Vamos lá. Aqui fica MQ vezes 1, fica MQ vezes 30. 30 MQ menos, tudo bem? 30 MQ. Nem precisa, né? Dá para fazer a conta aqui, ó. 30 menos 70 dá menos 40. Fica menos 40 MQ. Menos 40 MQ. Tudo bem? 30 menos 70, menos 40 MQ.
mais 30 menos 25 dá 5. 5 vezes mq. 5 mf, na real, igual a 0. Beleza. Passei para lá, fica 5 mf é igual a 40 mq. Show? O que ele pede? Ele pede que você faça a razão entre a massa de água quente e a massa de água fria. Ou seja, massa de água quente tem que estar em cima, massa de água fria tem que estar embaixo. Massa de água quente sobre massa de água fria. Então, ó, passo esse cara para cá e passo este cara para cá. Fica mq sobre mf é igual a 5 sobre 40. E essa seria a resposta. Deixa eu pegar minha calculator. 5 divididos por 40 dá 0,125. 0,125. Não tem unidade, por quê? Porque é uma razão. Uma razão é uma proporção. Não tem unidade mesmo. Então, mq sobre mf dá 0,125, letra B. Sucesso? Legal essa questão, não? Ah, professor, parece que ele não tinha dado quase nada de valores. Pois é. Mesmo assim, o jeito de resolver é a mesma coisa. Beleza? Tá, vamos pro próximo. Mais uma. E a outra que eu te passei na aula passada foi essa aí, ó. Né? E essa questão é muito interessante porque ela envolve vários conceitos. Ó, uma fonte fornece a 600 gramas de uma substância calor na razão constante de 600 calorias por minuto. Ó, 600 calorias por minuto, tá? Beleza. Fazendo com que a temperatura da substância varie com o tempo, conforme o gráfico seguinte. Nessas condições, determine o calor específico dessa substância. Ele quer saber calor específico. Povo, variou a temperatura, não variou? Variou, prof. De quanto até quanto? Olha para o gráfico. Tá, prof, peraí. No eixo Y eu tenho temperatura. No eixo X eu tenho tempo. Confere? Eixo Y, temperatura. Eixo X, tempo. E a substância vai de 40 graus até 120 graus. Em quanto tempo, prof? Em 60 minutos, né? 40 graus a 120 graus em 60 minutos. Então, eu já posso falar o seguinte, ó. A variação de temperatura é de 40 até 120 dá 80, né? Variação de temperatura, 80 graus, prof. Tá. E isso acontece em 60 minutos. 60 minutos. Olha pra cá, rapidão. Se a fonte me dá 600 calorias por minuto, em 60 minutos ela me dá quanto de calor? Essa é a pergunta. Se a fonte me dá 600 calorias, vou até fazer aqui, ó, 600 calorias minuto, em 1 minuto. Em 60 minutos, que é o que o gráfico fala, quantas calorias ela me dá? Dá 600 vezes 60, que dá 36 mil. Então, x igual a 36 mil calorias. Agora, fechou. Agora eu posso usar o que macete. Já tenho todas as informações. Vamos usar o que macete. Q igual a m vezes c vezes delta AA. Tesão. Tá. O Q vale quanto? 36 mil. Então, fica 36 mil. A massa. Massa, ele falou que é 600 gramas da substância, né? Então, 600 gramas. Ele quer saber o calor específico e a variação de temperatura a gente descobriu pelo gráfico que é de 80 graus. Daí, meu caro, só calcular. Ó, 600 vezes 80, que dá 48 mil, fica 36 mil, igual a 48 mil, vezes Czinho. Passei dividindo, fica 36 mil, divididos por 48 mil. Ó, dá pra fazer um tcheco-tcheco triplo aqui. Um tcheco-tcheco aqui, ó. Fica 36 divididos por 48, que dá 0,75. Qual que é a unidade de calor específico mesmo? Calorias por grau Celsius. Tá aí, ó. Fechou. É isso. Essa é a resposta dessa questãozinha aí. Sucesso? Questão legal, né? Tem que interpretar direitinho. O que é essa informação que ele me deu? Tem que fazer um negócio massa. Então, ó, povo, tá aí. Questão legal. Agora, mais uma. Vou fazer mais uma. Não para não. Ei, para não. Questão 2 dos complementares. Dá um pause aí e faz essa questão pra mim. Tá, prof. Eu faço. Pode deixar. Isso. That's the spirit, man. That's the spirit. Eu faço, professor. Missão dada, missão cumprida. Tá.
Vou fazer aqui também. Com o objetivo de economizar energia, um morador instalou no telhado de sua residência um coletor solar com capacidade de 1,2 vezes 10 oitava calorias por dia. Ó, então aquele coletor solar, ele armazena por dia uma energia de 1,2 vezes 10 oitava calorias. Se liga, tá? Toda essa energia foi utilizada para aquecer 2 vezes 10 terceira litros de água armazenada em um reservatório termicamente isolado. Então eu tenho água e toda essa energia foi utilizada para esquentar essa água. Detalhe, ele me deu em litros. Ai, professor, ele me deu em litros. E agora, o que eu faço? Eu choro? Não, você não chora. O que você vai fazer? 1 litro é 1 quilo. Para água, 1 litro é 1 quilo. Para água é o quê? Ei, fala aí. Para água, 1 litro é 1 quilo. Ah, beleza. Aí, ó, de acordo com esses dados, a variação de temperatura em graus Celsius ao final de um dia só que ele quer, mas ele podia ter perguntado em outra questão ao final de um mês e tal. Fica fácil também, né? Dados calor específico da água é isso e densidade da água é isso. Professor, por que ele me dá a densidade da água? Porque através da densidade eu consigo perceber que para a água é 1 quilo, 1 litro. Por isso que ele te dá a densidade, sacou? E ele quer saber qual que é a variação de temperatura. O que eu vou fazer? Se eu quero saber variação de temperatura, meu cara, eu não tenho escolha. Ah, professor, não fala assim. Uso que macete, que é igual a m Czinho vezes ΔT. Então, ó, a quantidade de calor por dia eu tenho, que é 1,2 vezes 10 a oitava. 1,2 vezes 10 a oitava. Nós sempre temos escolha, professor. Pois é. 1,2 vezes 10 a oitava. Beleza. Para aquecer, 2 vezes 10 a terceira litros. Litros é quilos, tá? 1 quilo, 1 litro. Se liga. Só que, olha pra cá. Ei, aqui, ó. Bum! Tá vendo esse calor específico aqui? É 1 caloria por grama. O calor específico está em grama. Então, você tem que usar a massa em gramas. Ah, professor, questão danadinha. Tô te falando, ó. 2 vezes 10 terceira litros é 2 vezes 10 terceira quilos. Para transformar para grama, multiplica por 1000. Então, fica 2 vezes 10 terceira vezes 10 a terceira. Vezes 1000, no caso, né? Então, fica 2 vezes 10 a sexta. 2 vezes 10 a sexta. Ah, prof, tal. Porque isso aqui é em quilos, né? Isso. Só que eu tenho que transformar para grama. Isso, multiplique por 1000. Exatamente, entendi. Que bom. Tá. E daí, o calor específico vale 1 e ele quer saber a variação de temperatura. Acabou, pessoal? Só passei dividindo, né? Dá 1,2 vezes 10 a oitava sobre 2 vezes 10 a sexta. 1,2 sobre 2 dá 0,6, né? Variação de temperatura, variação de tesão, é 0,6 vezes 10 oitavas sobre 10 a sexta. Repete a base, subtrai os expoentes. Fica 10 ao quadrado, né? 8 menos 6, 2. Então fica 0,6 vezes 10 ao quadrado, 60, né? Então a variação de temperatura, delta tesão, é 60 graus. Tá aí. Então com o coletor solar, esse cara vai conseguir variar a temperatura da água em 60 graus. Sucesso? Beleza? Show! Última. Vamos lá. Para não. Ei, cansa não. Aqui, ó. Mais uma. Questão 3 dos complementares. E a questão da PUC Rio Grande do Sul. Deixa eu virar o flipchart. Tenta fazer, depois você volta aqui e a gente faz junto, tá? E aí, foi? Ó, um aquecedor elétrico dissipa 560 watts de potência. Ah, professor, o que você falou que eu tenho que lembrar mesmo? Watts é joules por segundo. Então, se é 560 watts, significa que é 560 watts, é 560 joules por segundo. Sucesso? Beleza? Tá. Utilizado totalmente para aquecer 1 kg de água de temperatura inicial 20 para 30 graus. 20 para 30. 10 graus de variação. Considera o calor específico da água para 1 caloria e 4,2 joules. Qual que é o tempo necessário em segundos para conseguir essa elevação? Interpretação, povo. Você consegue fazer isso aí? Eu sei que você consegue. Ah, obrigado, professor, por acreditar em mim. De nada. Ó, primeiro, eu vou calcular quanto de calor eu preciso para aquecer 10 graus de água. Que é isso que ele quer, né? Aquecer 10 graus de água. Quanto de calor eu preciso? Tá, vamos lá, prof. É M vezes Czinho vezes delta tesão. A quantidade de calor vai ser a massa
e a massa de água ele falou que era 1 quilo, né? Eu vou usar em gramas, né? Então fica 1000 gramas. Calor específico é 1 caloria por grama, graus Celsius, por isso que eu uso em gramas. E a variação de temperatura é 10, né? Tá. Quantidade de calor vai ser de 10.000 calorias. Até aí foi? Então, para esquentar a água a 10 graus, eu preciso de 10.000 calorias. Tá, prof. E daí ele quer saber em quanto tempo isso acontece. Mas eu sei que ele me dá energia numa taxa de 560 joules por segundo. 560 joules por segundo, não é? Isso. Beleza. Então fica assim, ó. Eu tenho que transformar isso aqui para joules. Como que eu faço? Multiplico por 4,2. Foi o que ele falou, ó. 1 caloria, 4,2 joules. E 10.000 calorias. Multiplicando isso aqui por 4,2 dá 42.000 joules, né? 10.000, 42.000 joules. Sucesso? Multipliquei ali por 4,2. Show! E eu sei que essa fonte, ela me dá 560 joules em 1 segundo. Quantos segundos eu preciso para ter 42.000 joules? Ó! Acabou a questão, cara. Faço cruz, faço credo. Fica 560x igual a 42.000. Passo divididozinho, 42.000 divididos por 560. Um tchecozinho ali. Fica 4.200 divididos por 56. 4.200 divididos por 56. E isso aqui dá 75. Então, x é igual a 75 segundos. Show? Então, tem essa resposta aí? Tem. Letra E seria a resposta à questão. Fechou, galera? Você entendeu? Mas, se você entendeu isso aqui e as outras questões que a gente fez, você tá pronto. Tô pronto, professor? Tá pronto. Pra quê? Pra fazer o resto das... Ah, professor, para com isso. Pra fazer o resto das questões do livro, tá? Então, destrua esse capítulo, porque ele tem uma continuação. A nossa próxima aula disso aqui é outro tipo de calor, é calor latente. E depois a gente vai misturar os dois, tá? Então, ó, foca, faz o exercício do teu livro, faz todos agora, tá? E daí, na próxima aula dessa partezinha, a gente continua com o próximo capítulo. Sucesso? Valeu? Então, ó, professor André Asca por aqui. Valeu, povo. Até a próxima. Tchau!